Graça e paz, queridos, eu sou a pastora Cristina Mendes. Quero compartilhar nesta manhã uma porção da palavra com vocês. E se você gostar da palavra, se inscreva lá no meu canal e deixe seu like. Quero ler com vocês Josué 1:9, que diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Se nós observarmos bem esse versículo, tem 7 palavras que faz toda a diferença na vida do cristão. Essas palavras foram ordenadas a Josué por Deus. Deus vem a Josué e ordena essas palavras sobre a sua vida. Mandei ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, sou contigo, por onde andares. E hoje eu quero declarar que estas palavras são ordens sobre a minha vida e sobre a sua vida que me ouve nesta manhã. Josué foi o sucessor de Moisés. Agora imagine só a responsabilidade que recaía sobre Josué. Ele tinha que se esforçar ao máximo porque Moisés foi um líder exemplar. Moisés falava face a face com Deus. Deus se revelava a ele e lhe dava direção em todas as questões que o acampamento de Israel precisava. Deus dava direção da provisão, estratégia de guerra, lei de sobrevivência, o maná que vinha todos os dias, as cordonizes. Então, Deus dava a Moisés toda a direção necessária para que o acampamento dos hebreus fosse um acampamento abençoado e organizado. Então, Moisés, ele foi um homem amado e respeitado entre os seus em todo o arraial. Como ninguém é eterno nesta vida, Deus então Deus escolhe Moisés para si e ordena a Josué que assuma o comando do arraial de Israel. E Josué só assumiu esse cargo porque confiou no chamado de Deus. Ele tinha plena convicção no seu coração que assim como Deus foi com Moisés, Deus também seria com ele. E diante de tantos milagres que Josué vivenciou durante a travessia do deserto, eu acredito que Deus, ao longo do tempo, estava gerando em Josué uma fé sobrenatural. Por isso, quando Deus ordena a ele ser forte, ser corajoso, eu te mando, eu te fortaleço, eu sou contigo. Quando Deus libera essas palavras sobre a vida dele e quando Deus dá a ele a função de liderar o povo, ele não titubeou, mas ele creu de todo o coração na promessa e no legado de Deus sobre a sua vida. Então o deserto foi como uma escola para Josué. E eu quero declarar nesta manhã que Deus, ele é sábio, nós sabemos disso, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou e ele sabe todas as coisas. Quando ele estabeleceu Moisés como líder, quando ele estabeleceu Moisés como líder e mais adiante ele levanta Josué, ele estava colocando Josué diante de Moisés justamente para preparar Josué para que assumisse o legado de Moisés. Então, Josué foi um homem, quero dizer, privilegiado, porque teve Moisés como seu professor. Tudo aquilo que Moisés vivenciou, tudo aquilo que Moisés desfrutou da parte de Deus, Josué sempre estava ali próximo, recebendo de Moisés aquele relacionamento, parte daquele relacionamento que Moisés desenvolvia com Deus. E Josué foi criando nesse relacionamento com Moisés, foi aprendendo a aproximar-se de Deus, foi aprendendo a buscar a presença de Deus, foi aprendendo a confiar no poder de Deus, até mesmo porque Deus, como mestre tanto de Moisés como de Josué, Deus, ao manifestar os seus milagres, fortalecia a cada dia a fé e a promessa que Deus mesmo tinha liberado a eles. Então, esses homens foram homens de fé, homens que foram liderados sim por Deus,
homens que contemplaram os milagres de Deus de perto. E nesses dias que nós temos vivido essa pandemia, nós agora também precisamos aceitar o desafio de Deus sobre as nossas vidas e crer também em suas promessas que Ele tem liberado a nós. E eu declaro que essa palavra de Josué 1:6 também é sobre as nossas vidas. Ser forte, seja corajosa, o Senhor é contigo, não temas o inimigo, porque ele não pode te tocar se não houver a permissão de Deus ou se você não tiver dado legalidade. Ele te toca nessas duas condições, com permissão de Deus ou se você abrir a porta para que ele entre em sua casa. Então nós precisamos nos posicionar diante da nação, precisamos nos posicionar diante dos nossos familiares, ser como Moisés e Josué foram naqueles dias. Deus está separando nesses dias os que servem a Ele e os que não servem a Ele. Deus está separando nesses dias os que creem na presença dEle, os que creem na sua promessa e os que não creem na sua promessa. Deus está separando nesses dias aqueles que confiam nele e aqueles que não confiam nele. Então eu quero te dizer que quem tem promessa não morre antes que ela se cumpra em sua vida. Quem tem promessa vive a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. E nós temos que decidir se vamos crer nas promessas de Deus sobre as nossas vidas ou se vamos deixar a dúvida assolar o nosso coração. Temos que confiar que Ele nos dará a direção precisa em toda e qualquer situação. As circunstâncias sempre têm se manifestado contrária à nossa fé, mas nós temos que confiar, pois este cenário é propício para a manifestação da glória de Deus. Este cenário de pandemia que nós temos vivido é propício para a manifestação da glória de Deus. O inimigo não vai te tocar se não for permissão de Deus. Esse vírus não vai te tocar se não houver uma permissão de Deus. E eu creio sim que Cristo levou sobre si, sobre o madeiro, todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então esse vírus não irá nos tocar, mas é claro que temos que fazer a nossa parte. Quando o homem não vê mais saída, quando nós olhamos para frente e vemos o mar, e olhamos para trás, vemos Faraó com o seu exército, só nos resta uma saída: olhar para o alto, olhar para o Deus Todo-Poderoso, clamarmos pelo seu socorro e Ele manifestará o seu poder, liberando o seu milagre, abrindo o mar diante de nós. E é isso que nós temos que crer, nós temos que confiar no livramento de Deus sobre as nossas vidas. Tá difícil? O mar vai se abrir. Faraó está atrás e você não vê saída? O socorro virá, o socorro presente de Deus sobre as nossas vidas, pois Ele é conosco aonde quer que andarmos. Então temos que decidir se vamos confiar em Deus, que está no controle de nossas vidas, ou se deixaremos ser governados por Faraó. Faraó irá gerar em nós o medo, a incerteza, a insegurança, a ansiedade, a aflição. E isso Deus não tem para as nossas vidas. No versículo 6 desse mesmo texto, deste mesmo capítulo de Josué 3, diz assim: Tu farás, Deus dizendo a Josué, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, a promessa de Deus está sobre as nossas vidas. E Deus nos fará herdar as promessas que Ele liberou sobre nós. Aonde nós formos, Deus estará conosco o tempo todo. Sua vida não está no poder de suas mãos, e sim no poder das mãos de Deus. Ele te teceu desde o ventre materno, diz o Salmo 139. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus prometeu, qualquer promessa que Deus tenha liberado sobre a sua vida irá se cumprir. Se Deus prometeu, não temas a morte, ela não tocará a sua vida até que sua missão seja cumprida.
e até que as promessas de Deus tenham se cumprido a sua vida. A morte não tocará a sua vida. E se Deus te chamar, ou se Deus nos chamar, glorificado seja o nome dele, porque aí sim estaremos em um lugar eternamente seguro com ele na glória. Seja forte, diz o versículo. Ande então conforme a ordem de Deus para a sua vida. Se ele esteve presente todos os dias no deserto, não é agora que ele irá nos abandonar. Mateus 28, versículo 20 diz que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Então isso é promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então eu quero te dizer, não desanime, não olhe as circunstâncias. Toda essa tribulação, toda essa dificuldade vai passar em nome de Jesus. Não temas, crê somente e será levado a lugares mais altos, a maiores conquistas. Crê somente, não temas, deixe que a vida de Deus seja manifestada na sua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. O versículo 7 diz assim: tenhas o cuidado de fazer segundo a lei, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Gente, eu amo esse versículo porque ele nos dá uma direção para as nossas vidas. Se nós andarmos, nós não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, a nossa vida deve estar focada no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. E tem um outro versículo que diz assim, que se nós desviarmos para a direita ou para a esquerda, ainda assim ouviremos atrás de nós uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, o tempo todo, Deus está cuidando de nós. Basta que não desviemos do caminho, basta que demos ouvidos à sua voz. Então, a obediência é o princípio para a conquista. E nesses dias, tem muitas vidas que estão andando ansiosas. E eu quero te dizer, não ande ansioso por coisa alguma. Deus sempre se manifestou ao homem com o objetivo de derrubar as barreiras que os afastava. Não deixe que a sua ansiedade te afaste de Deus. Deus sempre se manifestou com o objetivo de restaurar a comunhão Deus e homem. E antes desta pandemia, eu quero te perguntar, não precisa me responder, é só para você refletir. Antes desta pandemia, quanto tempo você se deleitava na presença de Deus? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora? Quanto tempo você investia na presença de Deus? Nossa vida tem 24 horas diárias. Isto quer dizer que 2 horas e 40 minutos não pertence a ti, e sim a Deus. É o dízimo, 2 horas e 40 minutos, é o dízimo da sua vida que você deve ofertá-la a Deus todos os dias. É os 10% que temos que dedicar a Ele. E este período de 2 horas e 40 minutos não é nada se comparando com a grandeza dos benefícios que Ele tem ministrado a nós, a nossa nação. Ele tem ministrado a nós livramento, proteção, saúde, restauração familiar. E nós temos que entender que esses dias de quarentena, esses dias de ficarmos em casa, é uma oportunidade de Deus. Talvez o meu termo estará errado diante do ouvido de muitos. Deus está forçando. Mas Deus não força nada. No que Deus está te colocando dentro de casa, junto com os seus familiares, talvez Deus esteja forçando uma restauração familiar. Porque nós não sabemos o dia do amanhã e nós temos que aproveitar o momento hoje, aqui e agora. Deus quer restaurar o coração dos pais aos filhos. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então é Deus que endireita as nossas veredas, mas para que Ele endireite as nossas veredas, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo quem é Deus nas nossas vidas, nós reconhecemos
o que Ele pode e o que Ele está fazendo nas nossas vidas, nós declaramos dependência dEle. E não te espantes, não te espantes, não te assustes com as circunstâncias. Não olhe para a sua volta, mas olhe para Cristo. Ele jamais irá te abandonar. Isaías 49:15 diz assim: ainda que a mãe se esqueça do filho que há de amamentar, jamais o Senhor seu Deus se esquecerá de ti. Então, isso quer dizer que Deus está no controle de nossas vidas. Deus está conosco e sempre estará por onde quer que andarmos. Creia, confie, acredite no chamado de Deus para a sua vida, pois esta palavra que declaro nesta manhã, ela é para mim e para você. É palavra de Deus, é ordem de Deus sobre as nossas vidas. Então se posicione como Moisés, se posicione como Josué e deixe que Deus realize o necessário sobre sua vida. Deus, quando nós confiamos nele, ele prepara todas as coisas. Ele nos preparou a salvação, dando Cristo Jesus, o seu Filho unigênito, na cruz do Calvário. Ele prepara a nossa provisão, ele liberta a nossa descendência, ele liberta a nossa alma das aflições, das angústias e da tristeza. Ele está o tempo todo cuidando de nós. Então confie nele, acredite nele e esse tempo é tempo de convertermos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Converter, voltar a Ele, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então tenha este tempo como tempo de aproximar de Deus, tempo de se santificar, tempo de buscar a sua presença. E se durante todo este tempo que você esteve em casa, você ainda não se dedicou a buscar o Senhor de todo o seu coração, você ainda não abandonou as coisas que deveria abandonar e está esperando daqui a pouco, amanhã, nós não sabemos o amanhã. O tempo é hoje, o tempo é agora. Então busque ao Senhor de todo o seu coração. Se entregue a Ele e deixe que Ele gere na sua vida um espírito quebrantado e contrito. Porque o Salmo 51 diz Davi que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus tem um chamado para a sua vida. Então, aceite o chamado de Deus sobre a sua vida. Seja forte, seja corajoso, não te espantes, não temas o inimigo, porque é ordem de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, que esta palavra simples, mas poderosa, possa penetrar nos nossos corações, gerando a mudança necessária que nós necessitamos. Entra dentro de cada lar neste momento, quebranta os corações, restaura as vidas, atrai, Senhor, com o teu amor, cada vida que me ouve, ó Deus, através deste vídeo, e que o Senhor esteja gerando cura, libertação, cura do medo, cura da ansiedade, cura do nervoso, cura de todo o temor, ó Deus, pelas circunstâncias do mundo, ó Deus, pelas aflições do mundo. Pai, eu quero clamar ao Senhor neste momento que gere em cada coração confiança, segurança, confiança, Senhor, de que as tuas promessas se cumprirá na vida de cada um que me ouve e da sua descendência. Pai, gera paz nos corações. Gera paz, Senhor, gera segurança, gera vida. Eu te peço assim, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, e que toda hoste espiritual da maldade que tem assolado, gerando medo, gerando insegurança nos corações, incertezas do amanhã, possa ser anulado, neutralizado, toda a força espiritual da maldade seja neutralizada na vida de cada um, em nome de Jesus de Nazaré. Que a paz de Cristo inunde o teu coração. Deixo aqui para você esta palavra. Confie no Senhor. Se aproxime dele, confie nele e deixe que o mais ele fará sobre a sua vida. Que a paz de Cristo, que o Espírito Santo seja derramado sobre ti,
em nome de Jesus. Amém.